Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos fazer a nossa leitura hoje. Nós estamos no livro de Jó e nós vamos ler o capítulo 20. Nós vamos ler do 1 ao 29, tá? Então abra sua Bíblia aí comigo e vamos começar lá no capítulo 20 de Jó, amém? Em Jó 20 é a vez de Zofar falar. E pela segunda vez é uma fala bem agressiva, que nós vamos ver aí desse amigo de Jó. Ele busca convencer Jó que sua riqueza desapareceu porque aqueles que privam os pobres de seus direitos sofrem consequências. Então, como se Jó tivesse feito algum mal aí ou deixado de fazer o bem, né? Pode ser visto das duas formas, ou ter deixado de fazer o bem, ou ter feito mal aos pobres. Não é o que nós vimos aqui anteriormente nos relatos, né? Onde Deus fala sobre Jó. Porém, vamos decorrendo aqui na leitura e aprendendo um pouco mais sobre a história desse grande homem de Deus. Amém? Nós vamos ler aí dos versículos 1 ao 3, vou lendo pausadamente aqui, e vamos falando sobre esse capítulo. Amém? Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Zofar se posiciona como um conhecedor da verdade e das coisas divinas. Sua arrogância é evidente. Ele acusa Jó de insultá-lo, porém não foi capaz de fornecer conforto e compreensão ao amigo que estava sofrendo. Então nós temos visto aí apenas palavras de acusação, né? E que triste isso. Ele fala como um conhecedor da palavra, porém ele não sabe oferecer conforto. E que triste isso, né? Porque não é isso que a palavra de Deus manda nós fazermos, né? Jó é desafiado a todo instante por seus amigos a compreender a causa do seu sofrimento. Então, a todo instante, eles ficam ali instigando Jó como se ele tivesse pecado. Por outro lado, a fala dos seus amigos só mostram a compreensão limitada que eles têm sobre Deus e a sua relação com a humanidade. Eles tentam encaixar Deus dentro de um padrão, mas o nosso Deus não cabe em uma forma. Ele é poderoso e trabalha de formas inimagináveis. Então, eles tentam ali de toda forma convencer que Jó pecou e tentar mostrar de alguma forma ali os erros de Jó, apontando ou descrevendo como que Deus faria. E não existe nenhum padrão para Deus. Deus faz da forma que Ele quer, como Ele quer, usando quem Ele quer, a situação que Ele quer. Não tem como a gente colocar ali um padrão para isso, né? Nós vamos ler aí do 4 ao 11. Vão acompanhando aí na Bíblia de vocês também. Capítulo 20, versículo 4. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. E os que conheceram perguntarão: onde está ele? Voará como um sonho e não será encontrado. Será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, e o lugar onde ele estava não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios de vigor, cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Zofar argumenta aí que desde o início da história humana, a alegria experimentada pelos pecadores é breve e momentânea. Porém, sua abordagem é limitada. Isso quer dizer que a prosperidade é de Deus e a falta dela não possa ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, se nós estivermos prósperos, tudo bem, nós somos de Deus. E se não estivermos, né, se não tivermos riquezas ou bens, parece que Deus não está agindo na nossa vida. E não é bem assim. A vida é muito complexa e o sofrimento humano ou a prosperidade em si podem ter diversas causas, boas ou ruins. Depende daquilo que Deus quer nos ensinar. Deus é amoroso e compassivo, mas também é justo e santo. Podemos confiar que Ele agirá com justiça, mas devemos ter cuidado para não presumir que entendemos completamente as suas razões e os seus propósitos. Não tem como nós descrevermos o que Deus vai fazer em nossas vidas.
Se nós fizermos isso, parece que a gente está tentando adivinhar o que Deus tem para nós. E não tem como a gente descrever isso. É impossível. Deus trabalha de formas inimagináveis. Não tem como a gente colocar ali um padrão para Deus trabalhar. Não existe um padrão para Deus. Ele age da forma que Ele quer. Amém? Nós vamos continuar aqui a nossa leitura do 12 ao 16. Ainda que o mal seja doce na sua boca e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie e não o queira largar, mas o retém em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago. Será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou o veneno de cobra, a mordedura da víbora o matará. Aí nesses versículos, Zofar usa a imagem de uma iguaria doce que se transforma em amargo e venenoso, para ilustrar como a riqueza adquirida injustamente pode trazer consequências amargas e mortais. Precisamos ter cuidado para não presumir que a pobreza é sempre um sinal, né, de justiça divina, como se o pobre estivesse recebendo um castigo de Deus. Precisamos ter cuidado com essa relação, né, de fazer isso, porque nem sempre é isso, né? Às vezes é a vida que a pessoa leva, as condições ou as oportunidades que ela não teve, enfim. E lembrar de agir com compaixão em relação aos pobres e oprimidos. Existe muita gente perto da gente mesmo, sofrendo por situações diversas. E se você pode ajudar, por que não? Não pense que essa pessoa está sendo castigada por Deus. Às vezes ela só está tendo um mês difícil. E tá tudo bem. No mês que vem, recupera e vamos para cima. Amém? Nós vamos ler aí dos versículos 17 ao 19. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Mel naquela época era um artigo de luxo. Então aqui ele diz, não transbordarão, não se deliciará com a vista dos ribeiros e com os rios transbordantes de mel. Então era algo que só as pessoas de boa classe social, digamos, poderia ter acesso. 18. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum, porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu. Esses versículos destacam a importância da justiça e da integridade em nossa vida cotidiana, em fazer as coisas corretas. Aqui está falando exatamente sobre isso, que o ímpio não consegue usufruir das coisas que ele conquista. É mais ou menos isso, em outras palavras mais difíceis, né? Zofar argumenta que a água potável e o mel, que são símbolos de prosperidade naquela época, não podem ser desfrutados pelos pecadores, inclusive não podem desfrutar do fruto do seu trabalho, porque as riquezas que adquiriram injustamente serão perdidas. E realmente é verdade, né? Que lição para nós, né? Deus se preocupa com o tratamento que damos aos outros e que a honestidade e a integridade são valores importantes aos seus olhos. Então, de nada adianta a gente ter uma vida rica, uma vida próspera, cheia de bens e tal, e tratar mal o irmão, não ser uma pessoa boa, não fazer aquilo que agrada a Deus. De nada adianta, a gente não vai conseguir usufruir do nosso trabalho. É bem isso, né? Vamos ler aí agora do 20 ao 23. Nós estamos só seguindo aqui, fazendo pequenas pausas para ficar mais fácil de entender o capítulo todo, tá? Senão eu vou ler tudo e depois a gente vai parando, vai ficando mais complicado. Versículo 20. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza ficará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Zofar argumenta aí nesses versículos que nós lemos que a busca incessante por riquezas não salvará os ímpios, pois suas riquezas são transitórias e serão perdidas, que eles enfrentarão a ira de Deus. Então aqui fala sobre a busca incessante, fala sobre cobiça insaciável, né? Então algo que a pessoa que busca aquela riqueza incontrolável, né? Lembrando que aqui, nós já vamos terminar aqui os últimos versículos, mas lembrando que a fala de Zofar é a resposta sobre o discurso de Jó. Então, assim, ele está aqui falando tudo isso para Jó. Esse homem que estava sofrendo, perdeu seus 10 filhos. Eu estava lendo um livro hoje, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui pertinho, vou aproveitar.
Fase não é o fim. É do pastor Wanderson Álvaro. Depois, se alguém tiver interesse aí, pode me chamar que eu passo para vocês onde tem, tá? É um pastor lá da minha igreja. E ele fala sobre a história de Jó. E eu tava até lendo sobre ele hoje nesse livro, né? E falando, né, o quão esse homem estava sofrendo, né? E aqui nesse livro ele tem um comentário aqui, não vou achar a página agora certinha, mas tem um comentário aqui que ele diz que em um dia aconteceram todas aquelas primeiras calamidades na vida de Jó, do capítulo 1. Então, vem o servo e fala, né, que os saqueadores levaram algumas coisas, depois vem fogo dos céus, depois vem um grupo invasor, depois um possível tornado e acaba com tudo aquilo ali de Jó no mesmo dia. Depois eu procuro aqui certinho a página certinho aqui e leio para vocês. Então foi bem complicado para Jó, né? Porque aconteceu tudo no mesmo... Eu não vou achar agora, não. Queria achar aqui para falar para vocês, mas não vou achar agora. Jó perdeu tudo aquilo no mesmo dia. Então imagine, ele tá ouvindo esse discurso sobre o ímpio, do amigo dele. Isso sabendo que na fala anterior aí de Jó, que nós lemos, ele estava falando que ele se sentia totalmente sozinho. Então imagina, você tá totalmente sozinho, desamparado, você se sente só. Ele fala aqui sobre várias pessoas próximas a ele, fala até dos servos, né? Que a gente vê aquele nível de intimidade que ele tinha com os servos, né? E fala que as crianças o desprezavam. E aí depois que ele fala tudo isso, esse amigo vem aqui com esse discurso pesado, falando sobre a vida do ímpio. Que o ímpio ganha dinheiro desonestamente, que ele não vai colher o fruto do seu trabalho. Então ele tá falando isso pra Jó. Então que triste, né? E que pesado esse discurso, porque ele tá falando pro amigo dele. Ele tá falando isso pra Jó, né? E aí nós vamos ler os últimos versículos, que é do 24 ao 29, para terminar o capítulo 20, tá? Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão levadas embora, como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é a parte de Deus, a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Aí no finalzinho do discurso, né, de Zofar, ele afirma que é inevitável o castigo divino para os ímpios, que se Jó tentar escapar da ira de Deus, não terá sucesso. Então, como se Jó estivesse escapando, né? Como se Jó estivesse tentando fugir, na verdade, né? Não escapando, tentando fugir. Sabemos que aqueles que escolhem seguir seus próprios caminhos e desobedecer a Deus enfrentarão as consequências de suas escolhas. Isso é fato, nós sabemos. Mas esse era o caso de Jó? Será que Jó estava fazendo má escolha, né? Jó era ímpio. Ímpio, como eu falei aqui para vocês em outra oportunidade, no dicionário diz que é uma pessoa desumana, cruel, bárbara. Esse era o caso de Jó. É um pecador, alguém que faz algo terrível. Esse era o caso de Jó. A fala de Zofar é limitada. Deus não pune apenas os ímpios. Ele pode manifestar seu poder de outras formas, como disciplinar, ou oportunidade de arrependimento, restauração. Ele pode fazer da forma que ele quiser. Precisamos de equilíbrio em relação às bênçãos da vida. Vivemos em um mundo obcecado cada vez mais pelo sucesso material e riquezas. E aqui, em alguns pontos, aqui ele fala, né, sobre a vida próspera, sobre a prosperidade, né? Ter uma vida próspera vai muito além do que ter riqueza. Existem muitas pessoas ricas sem prosperidade. E existem muitos prósperos sem ser ricos, né? Na verdade, ser próspero é viver plenamente em paz em todas as áreas de sua vida. Não necessariamente cheio de dinheiro no bolso ou no banco, mas estar pleno, sabe? Ter aquela paz em todas as áreas da sua vida. Isso sim é ser próspero, é estar com um relacionamento positivo com Deus, estar vivendo bem com seus irmãos, com seus próximos, né? Isso sim é estar próspero. Não ter uma conta cheia lá de dinheiro, né? Ter muito dinheiro no banco, isso às vezes não traz paz a ninguém. Muito pelo contrário, né? Vemos muitas pessoas ricas e infelizes. Aqui nós terminamos esse capítulo 20. No próximo vídeo aí nosso, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir, vamos ler a resposta de Jó para esse amigo. E lembrando, né? Aqui Zofar está falando com Jó, aquele a quem Deus testemunhou que era
reto, íntegro, se desviava do mal, né? Temente a Deus, né? Lá no capítulo 1. Íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. E no capítulo 2, Deus acrescenta ainda, né? Mais uma fala que não havia ninguém como ele na terra. Então, esse discurso acaba ficando um pouco que não parecendo que ele precisava falar para Jó exclusivamente. Que nós possamos aprender com a palavra do Senhor dia após dia, que você tenha um dia, uma tarde e uma manhã muito abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.